Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez eu me estenda um pouquinho nessa segunda parte da manhã, ainda que a gente tenha que talvez até suprimir a pregação da tarde, porque eu julgo que é muito importante o que eu vou falar agora, complementar àquilo que eu falei no início, tá? Principalmente porque o texto do Apocalipse que nós refletimos aqui na primeira parte da manhã, ele indica 3 caminhos fundamentais. Lembrar-se, né? Lembra-te que eu ressaltei para vocês, retorna às tuas primeiras obras, eu também não deixei de ressaltar, mas eu queria enfatizar uma outra recomendação do texto, que é arrepender-se, arrepende-te. Eu gostaria de me concentrar nessa segunda proposição. Primeiro porque essa é uma das principais funções do ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho, ele deve conduzir as pessoas ao arrependimento dos pecados, a deixar de pecar, ao arrependimento e à fuga do pecado, né? Uma vez eu vi uma pessoa fazer uma pregação até assim, um pouco sistemática, né? Ela ia falando sem nenhum tipo de roteiro, nem nada. Mas quando terminou a pregação, toda a assembleia presente naquele momento teve um desejo muito grande de se arrepender dos pecados, de abandonar os pecados. E eu pensei comigo, poxa, essa é a função do ministro do Evangelho, né? É fazer com que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Segundo, porque nós estamos, nessa matéria, perdendo a noção. Nós estamos perdendo a noção de pecado. Cada vez mais nós estamos vendo cristãos pecando e não se dando conta da gravidade disso, né? Alguns nem gostam mesmo do termo. Evita-se o termo pecado hoje em dia. Troca por erro, por falta, né? E existe uma diferença, embora o catecismo também fala de pecado como falta, mas é sob outra perspectiva, porque falta pode ser aplicada a outras coisas, né? Por exemplo, falta no futebol. O pessoal, quando eu jogava bola, antes de ter o joelho desmantelado, o pessoal disse, Ronaldo, você vai para o futebol amanhã? Eu disse, vou não. Aí eles diziam, você vai fazer falta. Eu disse, se eu for, eu vou fazer também. Então é ambíguo, né? O termo falta é ambíguo. Erro. Mas vamos chamar o pecado de erro. Uma vez eu pregando, eu disse que não era a mesma coisa, uma pessoa levantou a mão na mesma hora. E qual é a diferença, Ronaldo, de errar e pecar? Eu vou dar um exemplo para você. Casar é um erro, mas não é pecado. Então tem essa diferença, né? Então, para muita gente, o termo pecado, ele pertence somente à linguagem dos mais puritanos, né, das pessoas mais rigorosas. E o cristianismo insiste. O cristianismo diz que o pecado existe. O pecado é um mal e que não tem outra denominação para ele. Biblicamente, o pecado significa a perda da relação com Deus, e isso é muito grave, né? Nós temos medo das consequências de muitas coisas hoje em dia. Agora mesmo nós experimentamos muito forte o medo da consequência do vírus, né, da pandemia. Aliás, nessa pandemia, se você é feio e tem os olhos bonitos, esse é o seu momento, né? Porque usa máscara. Você sabe que eu recebi um e-mail, supostamente do Ministério da Saúde, pedindo para responder uma pesquisa, né, sobre o Covid-19. Aí tinha lá um link, aí eu não cliquei não, porque achei com cara de vírus. Então nós temos medo das consequências de tudo, né? Mas parece que nós não temos medo das consequências do pecado nas nossas vidas, que é essa ruptura da relação com Deus. Já pensou você se separar de Deus? Recentemente uma pessoa me contou uma história, porque ele tem um ministério muito forte de fazer assim, cura e libertação, né? Ele foi chamado para fazer uma oração de libertação lá de um rapaz que supostamente estava possesso do demônio. Aí ele chamou o padre da paróquia e foram lá. Ele disse, Ronaldo, quando eu entrei, o cara começou a se manifestar, né? Começou a fazer aquelas manifestações demoníacas. O padre aqui, olha, abriu.
né? Saiu pela tangente. Eu me virei e disse: padre, o senhor vai me deixar sozinho? Ele disse: vou. Mas o senhor é padre? Ele disse: sou padre, mas não sou doido, não. Ou seja, a gente tem medo de consequência de tudo, mas não tem medo das consequências do pecado. E há pessoas que estão se separando de Deus, o que é pior, pensando que não estão separados de Deus, porque tem uma coisa que está acontecendo, não sei se vocês estão percebendo, muitos pregadores têm feito as pessoas não se arrependerem, mas apenas a se livrar da culpa. E é um problema gravíssimo, você ficar livre da culpa e não ficar livre do pecado. É como você ter uma doença sem sintomas. Ela mata aos poucos, ela vai matando aos poucos, né? Um dos exemplos bíblicos que melhor evidenciam isso, e é esse o texto que eu quero trazer para vocês, é o de Davi, o que aconteceu com ele, em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Pegue o texto comigo, por favor. É um texto longo, mas vale a pena a gente ler. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Preste bem atenção no texto, viu? 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: no ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo o Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias, o hiteu. Então Davi mandou mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa e, vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias, o hiteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Comunicaram-no a Davi. Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltaste porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento. E teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida não farei tal coisa. Davi disse-lhe: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou, fez-lhe comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite Urias não desceu à sua casa. Saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o, para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe,
e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias, o hiteu. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser: por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jeroboal? Não foi uma mulher quem lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximastes dos muros? Dirás então: morreu também o teu servo Urias, o hiteu. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo o que Joabe lhe tinha mandado. Pula para o versículo 26. Ao saber da morte... Não, desculpa, para o versículo 25. O rei respondeu ao mensageiro: dize a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta, ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade, até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. Repita comigo. Mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. Bom, é um texto bastante conhecido, né, de vocês, certo? Pelo menos a história, mas nós vamos nos deter a alguns detalhes importantes. Davi é um homem abençoado, isso não resta dúvidas. A gente sabe que ele é, inclusive, um personagem que é uma pré-figura de Cristo. Tamanho é o seu prestígio no Antigo Testamento e mesmo entre nós, entre os cristãos e nas igrejas primitivas, e na igreja de maneira geral. É um homem abençoado, mas que em certo tempo de sua vida, ele se entregou primeiramente à preguiça. Eu quero chamar a atenção de vocês. O primeiro pecado de Davi é a preguiça, porque está claro no texto, logo no início, que era costume entre os reis irem para a guerra. E aquela era a época do rei estar na guerra. E o que foi que fez Davi? Não foi para a guerra, mandou Joabe e ficou em Jerusalém. Fazendo o quê? Me parece que nada, porque diz o texto que numa tarde ele se levantou. Então dormiu até tarde. Há quem diga que foi a sesta, mas eu tenho minhas dúvidas. Ficou lá sem fazer nada, ou seja, não cumpriu com as suas obrigações, não foi fazer o que deveria fazer e se entrega à preguiça e ao ócio. Depois que ele se levantou, ainda foi passear. Então, o primeiro pecado de Davi é a preguiça. E preguiça, gente, gera ócio, que geralmente gera luxúria. Isso aqui é uma escala, é uma sequência de pecados. Quando não se tem o que fazer, começa-se a pensar besteira. E uma dessas principais besteiras tem a ver com sexo. Notem que desenvolve-se uma luxúria no coração de Davi, porque ele está passeando pelo terraço do palácio. Vocês devem ter uma ideia do tamanho que eram esses palácios. Ele avista uma mulher que não devia estar muito perto. Quando a pessoa tem luxúria no coração, em tudo ele vê sexo. Ele começa a ver até onde não tem. Até a distância ele começa a ver. Essa mulher ou era grande, ou era muito grande para ser avistada de longe, ou então, sei lá, era tão bonita assim que resplandecia, porque naquele tempo não tinha binóculo, mas ele vê, ele enxerga. Quem não tem o que fazer vai ver sexo em tudo quanto não presta. Até em mulher feia. Mas quando se... Desculpa. Quando ele se depara com essa situação, o que acontece? Em vez de se arrumar e fazer o que tinha que fazer, porque é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente entra na preguiça, começa a pensar besteira, sobretudo besteira que tem a ver com sexo, o que a gente tem que fazer é achar outra coisa para esparecer o juízo.
É ir fazer o que tem que ser feito. Mas o que é que ele faz? Ele faz uma coisa que grande parte dos jovens e até dos adultos hoje faz também, quando tem esse tipo de pensamento. Ele procura saciar a sua curiosidade. Aí vem outro pecado na sequência. Mandou saber quem era aquela mulher. Descobriu que a mulher era casada. Podia ter parado aí. Não é? O pessoal não gosta quando eu canto essa música, mas tem um poeta, o poeta paraibano Flávio José, que é um cantor, não sei se vocês conhecem. Ele tem uma música que diz assim: nem toda comida oferecida a gente come. Mulher comprometida, casada, para mim é homem. Ele podia ter ouvido Flávio José, não precisava nem ter ouvido a palavra. Né? E ter parado por ali. Né? Mas não, o que ele fez? Mesmo sabendo que a mulher era casada, mandou buscá-la e a Bíblia diz, dormiu com ela. Dormir é maneira de falar, né? Porque na verdade ele não dormiu. Ele adulterou com ela. E é bom esclarecer aqui que a mulher não tem culpa, viu? A mulher não tem culpa. Ela é uma submissa ao rei. O rei poderia dispor de qualquer mulher que ele quisesse naquele momento. A culpa é somente do homem, né? Ela ficou grávida. E quando Davi descobriu a besteira que fez, ele quis solucionar a coisa saindo ileso, sem culpa. Aqui entrou o orgulho, que é outro problema também do pecado. É quando você comete uma coisa errada, mas você quer preservar a sua imagem. Aí quer sair ileso, quer arranjar uma justificativa, quer se desculpar de uma maneira que a sua imagem não seja afetada. A gente tem encontrado isso cada vez mais dentro da igreja. O orgulho é uma das coisas mais próximas da imbecilidade. Primeiro porque a realidade sempre desmente a ilusão. Quando a gente se considera melhor do que os outros, algo acontece que desmente isso. Aparece alguém melhor do que nós. E segundo, porque o orgulho conduz a pessoa a corrigir um erro com outro erro, o que é uma burrice. Preste atenção nisso, meus irmãos. Nós não estamos fazendo isso. Corrigindo um erro com outro erro. É mais ou menos o que a gente enxerga na sociedade de hoje, quando se multiplica, por exemplo, o aborto. A pessoa comete uma besteira, fica grávida, aí como é que ela quer corrigir a coisa? Ela quer corrigir cometendo um aborto. Então ela comete um erro e quer corrigir o erro com outro erro. Isso aqui é burrice. Tem que dar o remédio certo, porque o remédio para o pecado é o arrependimento. É o enfrentamento das consequências. É a reparação tanto quanto possível. Nós temos essas três coisas. Quando você pecar, o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender, você tem que encarar as consequências e você tem que reparar o erro, o pecado, tanto quanto possível. Senão você dá remédio errado para a doença. Não dá certo. Lá na minha cidade teve um rapaz que foi comprar um remédio para disenteria, porque estava com um problema de disenteria muito sério, e o farmacêutico errou e deu um calmante a ele. No outro dia, o farmacêutico disse, você está melhor? Ele disse, estou não, mas estou tranquilo. Então tem remédio, doença, para cada doença seu remédio. O remédio para o pecado é arrependimento, enfrentar as consequências e reparar tanto quanto possível aquilo que você cometeu. Mas o que foi que Davi fez? Davi mandou buscar Urias. Aí aqui entra o orgulho. Aí ele quer a todo custo preservar a sua imagem, né? Sua imagem de rei, de ungido. Imagina Davi cometendo um pecado daquele, fazendo uma coisa errada. Ele quer preservar isso. Aí ele manda buscar Urias. E a intenção é clara. É fazer com que Urias durma com Betsabeia para Urias pensar que o filho é dele e não de Davi. Mesmo que isso depois fosse desmentido com a aparência do menino. Mas era importante que fizesse isso nesse momento. Urias era um homem reto, apesar de ser estrangeiro. E aqui entra uma contradição incrível, né?
Um homem estrangeiro que tem muito mais senso de justiça do que o ungido do Senhor. Isso fica evidente no texto, porque ele não foi ter relações sexuais com sua mulher, porque isso implicava numa impureza ritual inapropriada para a guerra. Então, quando os homens iam sair para a guerra naquela época, eles abstinham-se das relações sexuais porque eles consideravam que isso os tornava impuros. E eles precisavam ir para a guerra puros para poder Deus abençoar, para eles vencerem a guerra. Então, é por isso que ele não vai. E ainda ele justifica, né? Poxa, a arca está aí, os outros soldados estão aí, e eu vou para a minha casa? Ele é justo. Urias é justo. Não foi ter relações com a sua mulher, porque isso implicava uma impureza ritual. Ele estava pensando na guerra, e a guerra enaltecia o rei. Portanto, em última análise, ele estava pensando na glória de Davi e sendo traído por trás. Ele era tão reto, Urias era tão reto, tão justo, que chega a ser ingênuo, porque ele não desconfiou de nada. Porque se fosse eu tinha desconfiado. Aquele negócio todo, eu ia pensar, esse rei nunca me chamou para nada, nem para festinha de criança. E agora manda me chamar no campo de guerra. Olha que contradição. Ele mandou Joabe chamar Urias. E quando Urias chega, ele pede notícia de Joabe. Não dá para desconfiar. Eu ia pensar, oxe, o rei mandou Geovano me chamar. Tá, mandou Geovano me chamar. E quando eu chego, Tatá pergunta para o Geovano. Tem alguma coisa errada aqui. Ele quis saber de Urias, que é um simples soldado, se fosse eu, né? Quis saber de mim, que sou um simples soldado, notícia do exército e da guerra. Fez só isso e me mandou para casa. E depois ainda me mandou um presente? Tem coisa aí. Né? Mas ele era meio ingênuo, né? Lá, existe um ditado muito comum, né, que diz que quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Davi estava fazendo besteira e ainda subestimando a inteligência de todo mundo, que é um problema do orgulhoso. O orgulhoso, ele faz coisa errada e ainda subestima a inteligência dos outros. Ele acha que todo mundo vai cair nas águas dele, nas conversinhas dele. Né? Igual aquela história do... eu vou contar outra história, porque se aqui tem gente que não me conhece, deve ter gente que não conhece minhas histórias. Igual a história da mulher que desejou comer caranguejo. Sabe o que é caranguejo, né? Lá na nossa região tem muitos. Você tem que caçar naqueles mangues, aquele negócio todo. E a mulher que estava grávida, desejou comer caranguejo, pediu ao marido para ir comprar caranguejo. Isso já era tarde da noite, né? E o marido, mulher, eu vou dormir, vamos dormir, que esse negócio de caranguejo, amanhã eu compro para você. A mulher, não, tem que ir agora, tem que ser agora, senão o nosso filho vai nascer com cara de caranguejo. Aí o cabo, né, era da minha seita, e aí foi... Levantou-se e foi. No meio do caminho, encontrou uns amigos, e os amigos convenceram ele ir para o bar, e ele foi para o bar e começou a tomar uma cerveja, aquele negócio todo, tomou, foi bebendo, e o tempo passando. Quando foi lá para de madrugada, umas 4 horas da manhã, ele lembrou do caranguejo da mulher. Lascou, eita, esqueci do caranguejo da mulher. Passei esse tempo todo, mais ou menos de 10 horas da noite até 4 da manhã. Aí foi naqueles mangues nossos lá, comprou uns caranguejos logo. Chegou em casa meio embriagado, às 4 da manhã, a mulher já estava lá esperando, virada numa pipoca. Quando ele foi chegando em casa, ainda deu um tropeção, os caranguejos caíram, tudinho, no chão. E ele caiu também. Quando ele levantou a cabeça, a mulher estava lá, desse jeito. Aí ele só foi se levantar e disse, vamos, demoremos, mas cheguemos. Ou seja, além de fazer a coisa errada, subestima a inteligência da mulher. Subestima a inteligência das pessoas. Tem gente que é assim, faz as coisas erradas e quer que você engula as coisas erradas dele. O erro
que aconteceu? Mesmo assim não deu certo. Urias cumpriu as determinações costumeiras. Aí Davi fez outra tentativa idiota. Resolveu embriagá-lo. Igualmente inútil. Gente, pense comigo. Ele podia ter visto nisso a providência de Deus, não podia? Podia ter visto em todos esses sinais, caminhos para tomar outro tipo de iniciativa, outro tipo de decisão. Mas não. Ele cometeu o pecado pior ainda. O pecado do homicídio. E parece que não se deu conta de que ele estava acumulando pecado sobre pecado, e o último pior do que o primeiro. Porque o pecado de homicídio é mais grave do que o pecado de adultério. Não por causa da matéria, porque a matéria é igualmente grave, mas por causa das consequências. Pode prestar atenção que vários outros soldados morreram. Gente que não tinha nada a ver com aquilo morreu. Como consequência dos atos irresponsáveis de um pecador que não quis se arrepender. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava meditando esse texto, eu fiquei com tanta raiva de Davi, que eu demorei para perdoar ele. Viu? Como é que ele faz? Como é que ele me apronta um negócio desse? Envolve outras pessoas. A gente se concentra muitas vezes, quando se fala de Davi, a gente sempre se concentra no pecado de adultério. Até as Bíblias, quando tem o título, né? Tá aqui, adultério de Davi. Se alguém pergunta, qual foi o pecado de Davi? Adultério. Adultério foi um dos. Diria, não foi nem o mais grave. Porque se ele tivesse tentado resolver a coisa de outra maneira, ele tinha evitado consequências más para tantas pessoas. Mas não. Vai acumulando pecado sobre pecado. É em cascata. Preguiça, luxúria, adultério, orgulho, mentira, homicídio. A essa altura a consciência já está obscurecida. Ele já havia perdido o senso do ridículo, o bom senso, que é outra coisa que agrava o pecado e outra coisa que acontece muito hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão perdendo o senso do ridículo, porque pecar, a gente pode até dizer, é comum, é muito comum que as pessoas pequem. Mas pecar fora do bom senso, do senso do ridículo, como, por exemplo, adulterar com o marido da irmã, adulterar com a sogra. Não, a gente tem visto isso por aí. Tocou seu coração, foi? Não sei se aqui vocês têm visto isso, mas na minha região tem um negócio maluco assim. Ou seja, o cara perdeu o bom senso. Daqui a pouco são dois amigos que estão se traindo. Porque você fazer uma coisa ruim com uma pessoa que não é seu amigo, tudo bem, mas com um amigo, com um irmão, com um pai, com um filho. Optar pelo dinheiro em detrimento de uma relação, isso aqui é falta de bom senso já. Não precisa ser cristão para você ser fiel, por exemplo, a um amigo. Não precisa ser cristão. A gente está perdendo o senso do ridículo. E foi o que ele fez aqui, porque é outra coisa que agrava. Ele mandou a carta para Joabe, onde continha todas as recomendações de colocá-lo na linha de frente do combate, junto com os guerreiros mais valorosos, mesmo sabendo que Urias não tinha a mesma habilidade. Ele mandou a carta para Joabe pelas mãos do próprio Urias. Ou seja, o camarada carregava a sua própria sentença de morte, na maior das inocências. E vai lá, o coitado. Envolveu outras pessoas em seu pecado, porque ele contou com a cumplicidade de Joabe. Joabe poderia, por exemplo, ter dito, não vou fazer isso não. Porque também conhecia a lei. Mas tinha medo das consequências que poderia vir para ele, afinal era um soldado do rei. Ele não é igualmente culpado, mas é cúmplice. Comete um erro de estratégia na guerra,
Mas para não se queimar com Davi, manda o camarada dizer, olha, você vai contar que eu errei. Mas antes dele ficar com raiva, você diga que Urias morreu. Porque aí ele vai ficar tranquilo e vai deixar o negócio para lá. Dito e feito. Não, diga a Joabe que isso aí não tem nada a ver, não. Se Urias não tivesse morrido, ele tinha dado no mínimo, uma exortação muito grande, né? Se isso está de algum modo acontecendo conosco, acumulando pecado sobre pecado, né, fazendo esse movimento, nós devemos nos arrepender enquanto é tempo. Preciso me arrepender enquanto é tempo, não só porque eu vou morrer, mas arrepender-se antes que outros morram por causa do mal que nós praticamos, que nós estamos praticando. É muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Que a gente mergulhe nessa dimensão e possa se arrepender de todos os pecados antes que o mal que nós fazemos, né, faça essa cascata e atinja outras pessoas. Davi finalmente conseguiu o que queria, mas aconteceu aquilo que eu pedi que vocês lessem comigo no texto bíblico. O procedimento desagradou a Deus. Desagradou a Deus. Rodrigo, vamos iniciar tocando, que nós vamos ter adoração, não é isso? É. O procedimento, ele desagradou a Deus. E é a conclusão do autor bíblico. Você sabe o que isso significa, né? Desagradar a Deus para agradar a si mesmo? Toda a sequência que ele faz, né? É tudo para resolver o problema dele. É um egoísmo encarnado que vai fazendo com que a pessoa não se incomode nem com o que Deus está pensando ou com o que Deus está sentindo. Procedimento desagrador a Deus para agradar a si mesmo. Mas felizmente que existem os profetas, para nos lembrar que é preciso arrepender-se e retornar às primeiras obras. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o profeta Natã a Davi. A Alessandra não gosta que eu viaje Natã, mas eu já disse a ela que até Deus mandou um profeta Natã. Capítulo 12, abra comigo, aí mesmo onde você já estava lendo. O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: aqui parece uma coisa muito interessante, porque é como se o profeta ele intuísse, ele tivesse uma clareza inspirada por Deus de que a consciência de Davi já estava muito obscura. Parece que não adiantava muito ele chegar e dizer, olha, o que você fez foi coisa errada. Ele teve que recorrer a uma espécie de parábola, um subterfúgio, para poder levá-lo a cair em si, né? 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha, pequenina, que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para seu hóspede. Olha que coisa interessante.
Davi indignado. É fácil se indignar com o pecado dos outros, né? Davi indignado. Esse tipo de indignação também é subterfúgio de pessoas que pecam muito, né? É acentuar os pecados alheios. Muitas vezes quem peca muito, para poder ter um alívio de sua consciência, acentua o pecado alheio. Tem uma mania de dizer mais, né? Eu fiz isso, mas tem gente que faz mais coisa muito mais grave do que eu. O que importa é o arrependimento pessoal. Davi ficou indignado contra tal homem e disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. O que ele fez? Ele sentenciou. Já deu logo a sentença. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. A Natã disse a Davi: tu és esse homem. Veja que aqui ele interpela diretamente, né? Tu és esse homem. Tu és esse homem que precisa arrepender-se. Natã disse a Davi: tu és esse homem, e eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Aí vem uma certa queixa de Deus, né? Eu ungi-te, rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria ajuntado outros favores. Eu acho tão interessante isso. Deus deu muitas graças e ainda diz assim: se te parecia pouco, por que você não me pediu mais graça que eu tinha dado? Mas não era para fazer essa besteira? Podia ter vindo a mim, que eu seria capaz de acumular você de outros favores, de mais coisas. Se achou pouco o que eu estou dando? E talvez seja a pergunta também que Deus faz para nós. Né? Se acha pouco as graças que Deus derramou sobre a sua vida, peça mais, mas não faça bobagem, não. Versículo 9. Por que desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias o Hiteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Notem que Natã, ele vai no centro da coisa. Ele não acusa Davi de adultério, ele acusa Davi de assassinato. Ele vai no pecado mais grave. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste. E o pecado é isso, é um desprezo de Deus, é uma espécie de desprezo de Deus. Tomando a mulher de Urias o Hiteu para fazer dela a tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa, que são as consequências do pecado. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei a um outro que dormirá com elas à luz do sol, porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui o pregador fez com que o pecador reconhecesse o pecado, para poder então se arrepender. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Feche um pouco seus olhos agora. Em que essa breve reflexão tenha sido uma ênfase a essa proposta do Apocalipse: arrepende-te. Possamos nós reconhecer os nossos pecados, os males que cometemos,
desde os mais simples até os mais graves. E ouvir do Senhor que Ele perdoa o nosso pecado. E que nós não morreremos. Mas pelo contrário, nos arrependeremos e mudaremos de vida, nos converteremos. Que Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa consciência nesse momento. Só pela Tua graça. Que aquilo que está obscurecido ganha luz, clareza. Nós não queremos perecer por causa daquilo que cometemos. Perdoa-nos, Senhor. Que não morramos por causa do nosso pecado, mas sejamos salvos, libertos, libertados dele. Vamos orar suavemente no Espírito, para que o Espírito Santo ilumine todo o nosso entendimento, os nossos sentimentos, para que não desagrademos a Deus de hora por diante. Mas demos a Ele o prazer de ver seus filhos buscando a santificação, sendo santos, perfeitos como o Pai é perfeito.